Olá, pessoal, tudo bem? Então, nessa unidade 4, vamos falar sobre os estudos transversais. E esses estudos transversais precisam ser entendidos dentro do conjunto dos estudos possíveis, né? Nós temos estudos observacionais, estudos experimentais, e os estudos transversais são um dos estudos observacionais, também conhecido como estudo de prevalência. Prevalência que nada mais é do que se estuda a ocorrência de características dentro de uma determinada população. E eu chamo a atenção para o fato de que esse estudo dessas características, ele se dá a partir da análise das características de indivíduos. Então, a unidade de estudo dos estudos transversais é o indivíduo. Eu vou, dentro de uma população, coletar informações, dados de indivíduos, e ao analisar os dados desses indivíduos, eu vou ter um entendimento sobre aquela determinada população, sobre a ocorrência de características dentro daquela determinada população, sobre a prevalência de características dentro daquela determinada população, num período de tempo, né, numa parcela do tempo. Costuma-se dizer que os estudos transversais são uma espécie de fotografia do que está acontecendo com uma determinada população, porque os estudos transversais, eles não acompanham as pessoas, não acompanham o que está acontecendo com as pessoas. E eles também não vão ver o que aconteceu com as pessoas num determinado passado. Os estudos transversais, eles têm como objetivo principal olhar o que existe dentro de uma parcela do tempo, dentro de um pedaço do tempo. E pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, pode ser 50 anos, mas definida a parcela do tempo em que esse estudo irá se concentrar, o pesquisador ele vai atrás de coletar informações dos indivíduos que, dentro dessa parcela de tempo, ali estiveram no contexto dessa população, e a partir da análise das informações dos dados coletados de cada um desses indivíduos, se terá uma ideia clara sobre a ocorrência maior ou menor de características específicas dentro de uma determinada população, que a gente chama de prevalência, né? Se a prevalência foi maior ou se foi menor, se a ocorrência dessas características foi maior ou se foi menor numa determinada parcela do tempo dentro daquela determinada população. E é importante a gente ter claro isso, porque estudar uma população não é algo fácil. A gente já ouviu falar, ou então até já participou de um censo, né? Nós tivemos um censo no Brasil em 2010, de 2020 não aconteceu por conta da pandemia de Covid-19, está postergado aí, já era para acontecer agora em 2021, já vai para 2022 e ainda não aconteceu, mas o censo é aquilo que mais se aproxima de um estudo populacional completo, já que os sensores vão de casa em casa, né, coletar informações, dados sobre as pessoas que ali vivem, e dessa maneira nós temos uma ideia sobre a composição das características da nossa população, né, quantos homens, quantas mulheres, quantos brancos, quantos pretos, quantos pardos, quantos asiáticos, e por aí vai. Só que mesmo o censo não consegue alcançar a coleta de dados de toda a população, no seu total. Porque não existe população estática, as populações são dinâmicas. Tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que nasce, tem gente que morre, tem gente que casa, tem gente que separa, né? Tem gente que está solteiro, que casa, e depois tem gente que estava casado e separa. Então, essa dinâmica, ela não permite que se estude essas populações de uma maneira completa.
Então, para que se tenha uma ideia do que acontece com uma determinada população, se adota a estratégia de tentar entendê-la através daquilo que se sabe de uma parcela dela, né, de um pedaço dela, que a gente chama de amostra. E a retirada desse pedaço da população a gente chama de amostragem, né? A retirada da amostra da população a gente chama de amostragem. E é importante a gente ter uma ideia sobre isso, porque a gente vai começar a entender que para que uma amostra seja representativa de uma população, é preciso que ela tenha nos seus indivíduos, nas suas unidades de estudo, tenham pessoas que realmente contenham características que essa população como um todo apresenta. Vou dar um exemplo. Se nós fôssemos estudar as características, né, a prevalência das características, a ocorrência das características dos indivíduos da cidade de Belém, né, da população de Belém. Nós não conseguiríamos pedir para todo mundo nos fornecer os dados, isso não aconteceria de nenhuma maneira. Nem conseguiríamos ir atrás desses dados pela dinâmica populacional que nós já conversamos aqui. Então, nós devemos escolher uma parcela dessa população para, olhando para as características dessa parcela, tentar entender como é que a nossa população se caracteriza, né? O que é mais prevalente, o que é menos prevalente, o que ocorre mais, o que ocorre menos. Se tem mais pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino, ou o contrário, e por aí vai. Só que, para eu entender essa população, a minha amostragem, a retirada do pedaço da população, ela não pode acontecer só no bairro da Marambaia. Porque se eu retirar a minha amostra composta por indivíduos lá do bairro da Marambaia, eu não vou ter uma representação fidedigna das características da população de Belém. Então, é importante a gente entender isso, porque assim a gente entende que a amostragem ela acaba sendo uma abordagem metodológica importante, porque ela nos ajuda, e existem várias técnicas de amostragem, e que nos ajudam a realmente coletar uma amostra de uma população de maneira adequada, para que a nossa amostra contenha indivíduos que realmente representem a população de uma maneira fidedigna, porque somente dessa maneira a gente vai poder dizer que o que nós estamos observando na amostra pode ser extrapolado para a população. As ocorrências, as prevalências que eu estou encontrando na amostra, eu posso extrapolar e dizer, são ocorrências que devem estar acontecendo na população, são prevalências que devem estar acontecendo na população. Então, nesse caso, nesse exemplo, eu teria que ter na minha amostra indivíduos de todos os bairros de Belém, da Marambaia, Nazaré, Marco, Pedreiro e por aí vai. Só assim eu teria condições de analisar a amostra e, nesses resultados, ver as características que realmente representam essa população. Então, aqui nessa figura, né, a gente ilustra a cidade de Belém. Para eu entender a prevalência das características da cidade de Belém, eu não posso estudar a população dela como um todo, então eu retiro uma parcela desses indivíduos que compõem essa população, mas essa parcela precisa ser uma parcela que realmente represente a cidade de Belém, então ela precisa ser bem distribuída, ela deve ser composta por pessoas que realmente sejam pessoas que se distribuam, né, de uma maneira regular por toda a cidade. Mas, assim como a gente pensa em população associada à cidade, associada ao Estado, a população de um Estado, a população de uma cidade, a população de um país, a gente também pode pensar em populações de ambientes mais restritos.
população de um hospital, população de uma escola, população de um centro comunitário. Então, aqui ao lado tem como exemplo o CESUPA, né, Almirante Barroso, campus Almirante Barroso. Nós temos ali diferentes populações, nós temos populações de funcionários, tem uma população de professores, tem uma população de estudantes, tem uma população de pacientes que lá circulam. Então, dentro desse ambiente restrito, eu tenho diferentes populações. Então, vamos pensar só no SEMEC. Pensando só no SEMEC, eu tenho uma população de pacientes que eles circulam, são mais de 50 especialidades dentro do SEMEC. Então, eu tenho uma população de pacientes que circula ali. É possível estudar todos os pacientes dessa população que circula no SEMEC? É muito difícil. Por quê? Porque muitos pacientes são atendidos apenas uma vez, outros pacientes são atendidos mais de uma vez. Tem paciente novo que chega, tem paciente que depois de 1 ou 2 ou 3 atendimentos não aparece mais. Então, é uma população que também é dinâmica. Né? E, por sua dinâmica, estudá-la no todo, no completo, é muito difícil. Então, o que nós fazemos? Ao invés de estudar a população do SEMEC como um todo, nós podemos estudar, por exemplo, essa população de pacientes que são atendidos em todas as especialidades do SEMEC, retirando uma amostra desses pacientes. E aí, para eu representar o atendimento no SEMEC como um todo, eu preciso ter na minha amostra não apenas pacientes atendidos na dermatologia, preciso ter pacientes atendidos em todas as especialidades que o SEMEC oferece, na dermatologia, na cardiologia, e por aí vai. Né? Da mesma maneira, eu tenho a população de pacientes atendidos na cardiologia. É possível eu estudar todos os pacientes que são atendidos na especialidade de cardiologia? Vai ser um pouco difícil, porque essa população de pacientes que é atendido na cardiologia também é dinâmica. Então, o que eu faço? Eu retiro uma amostra desses pacientes que são atendidos ali na cardiologia e vou estudar essas características desses pacientes. Dessa maneira, eu vou ter uma ideia do perfil de ocorrência de características, de prevalência de características, ou de perfil epidemiológico, né, como se diz, desses pacientes, dessa população específica, que é a de pacientes atendidos no serviço de cardiologia. Então, percebam que a palavra população e, consequentemente, a amostragem e a amostra são conceitos que podem ser entendidos de maneira diferente, dependendo da dimensão que você está trabalhando, né? Dependendo da extensão desse panorama que essa dimensão alcança. Uma coisa é uma cidade, outra coisa é uma instituição, outra coisa é parte dessa instituição, né? Uma coisa é o CESUPA, outra coisa é o SEMEC, outra coisa é o serviço de cardiologia dentro do SEMEC. Eu tenho diferentes populações, ou subpopulações, mas que compõem populações de menor ou maior escala, e as amostras saem de dentro dessas populações para serem nessas amostras, nesses indivíduos que compõem essa amostra, coletados dados e informações que nos permitam entender a ocorrência de características, a prevalência de características nessas populações. E quando nós falamos de coleta de dados, de informações desses indivíduos, né, a unidade de estudo, nos estudos de prevalência, são as pessoas, são os indivíduos, a gente pode tanto abordar diretamente os indivíduos, né, perguntando para eles, questionando eles, no preenchimento do questionário durante uma entrevista, ou se aproveitando de uma condição que nós temos muito comum na área de saúde, que é a condição do registro dessas características desse indivíduo em documentos como os prontuários. Um prontuário é uma fonte de dados e de informações extremamente rica para as ciências médicas, extremamente importante para o desenvolvimento das ciências médicas,
justamente porque no prontuário existe um detalhamento, pelo menos idealmente deve existir um detalhamento das informações coletadas nessa relação médico-paciente, que dificilmente se conseguiria de outra maneira, né? Numa entrevista de corredor, coisa do tipo. Então, os prontuários, eles realmente são uma fonte muito preciosa para se estudar uma determinada população dentro da área de saúde, né? Então, você ao invés de coletar dados de uma amostra de pacientes que são atendidos dentro de um serviço, diretamente desses pacientes, você pode fazer essa amostra ser composta pelos prontuários, né, ou parte desses prontuários, que representam esses pacientes que estão frequentando aquele serviço num determinado período do tempo que você define. Então, o preenchimento dos prontuários, quanto mais completo, quanto mais detalhado, quanto mais organizado, né, quanto mais inteligível, já que entender o que está ali escrito também é muito importante, e muitas vezes os prontuários são feitos manualmente, fazem desse prontuário uma fonte extremamente rica de nascimento, é fonte mesmo de nascimento de conhecimento dentro das ciências médicas, já que é a partir dos estudos transversais que nós começamos a ver o panorama da situação, né? Quem são esses pacientes, quem são esses indivíduos, quais são as características que eles estão apresentando, e a partir dessa observação dessas características, nós raciocinamos criticamente, logicamente, realizamos questionamentos, hipotetizamos possíveis respostas, e novas investigações são levantadas, e dessa maneira o conhecimento vai se aprofundando, vai melhorando, e dessa maneira o pensamento científico, as ciências médicas vão evoluindo. Então, o prontuário é realmente uma fonte fundamental no fazer ciência médica. Quando nós falamos em coletar amostras, sempre se pensa no número de indivíduos mínimo necessário para que essa amostra seja realmente representativa. Já deu para entender que a amostra deve conter indivíduos que representem aquela comunidade, não podem ser indivíduos que representem apenas parte daquela população. Tem que ser, a amostra tem que conter indivíduos que representem a população como um todo. Mas quantos indivíduos deve conter essa amostra? Existem diferentes técnicas de definição do N, né? Esse N é a quantidade de indivíduos necessárias para que uma amostra seja composta e gere resultados confiáveis. Existem várias técnicas aqui, eu estou mostrando uma que é quantitativa, mas não necessariamente é a melhor, não necessariamente é a mais correta, mas é uma das que é utilizada dentro dos estudos transversais, onde você considera a prevalência esperada para definir o tamanho, né, o N dessa amostra. Prevalência esperada significa ocorrência esperada, né? Mas de que maneira eu posso entender melhor essa ocorrência esperada? A gente pode pensar naquilo que acontece sazonalmente, né? Vamos pensar em casos de dengue. Existem muito mais casos de dengue em períodos chuvosos do que em períodos não chuvosos. Então, vamos pensar qual é a prevalência, a ocorrência esperada de dengue no mês de agosto, né, que é um mês bastante seco, né? Julho, agosto são meses que normalmente chovem pouco, né, na nossa região. Então, a gente espera que seja uma prevalência baixa, então vamos dizer aqui uma prevalência de 10% esperada. Então, se o trabalho, o estudo transversal que vai ser realizado nessa temática vai ser realizado no período de prevalência baixa, né, prevalência esperada baixa, a quantidade de indivíduos que devem compor essa amostra é definida a partir dessa prevalência esperada. Ali nós temos em torno de 100, 200, em torno de 150 indivíduos. Agora, se for ali pelo mês de março, pelo mês de abril, que são meses bastante chuvosos, né?
a sua expectativa já sobe um pouco, vamos dizer que seja uma expectativa de uma prevalência de 70% de casos, né? Então, se a expectativa esperada sobe, o número de indivíduos também que devem compor essa amostra também se eleva ali um pouco mais de 300 indivíduos para compor essa amostra, esse N, e dessa maneira eu consiga estudar de maneira confiável, né, essa população. E agora, como disse antes, essa é uma técnica, né, existem várias outras técnicas, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos para você definir essa quantidade de pessoas, mas aqui é só para que você entenda que existem técnicas quantitativas, assim como existem técnicas não quantitativas para você definir o número de indivíduos que vão compor a sua amostra. Agora, a escolha da técnica ela é arbitrária, você é que vai definir qual técnica vai ser utilizada para a decisão, né, de qual vai ser o N que você vai buscar utilizar como pesquisador na sua amostra. E essa amostragem, né, ela também, além dela ser dependente das características que os indivíduos devem compor, né, como dissemos antes, uma amostra deve ser representada por indivíduos que representem a população como um todo, e não com apenas uma parte dessa população. O número de indivíduos também vai ser algo importante para essa amostragem. A outra característica também que é importante é o meio de seleção desses indivíduos, né? Uma coisa é selecionar uma determinada quantidade de indivíduos, outra coisa é como selecionar essa determinada quantidade de indivíduos. E existem métodos diferentes para se fazer essa seleção, os métodos que se dividem basicamente em probabilísticos e não probabilísticos. Os probabilísticos são superiores, sem sombra de dúvida nenhuma. Tudo aquilo que é aleatório, que é randômico, é independente da sua vontade, é independente das suas decisões, das suas definições. Então, se é independente do pesquisador, o método vai gerar resultados que também são independentes desse investigador, né, desse pesquisador. Então, quando você encontra na literatura um artigo onde você lê na metodologia que a seleção foi feita de maneira aleatória dos indivíduos que compuseram a amostra que está lá no estudo, certamente você está diante de uma técnica de seleção independente, né, o que conta positivamente para a confiabilidade, a confiança nos resultados que o trabalho está apresentando. Quando a gente fala de método probabilístico, né, de aleatorização, randomização, nós estamos falando de coisas que muitas vezes a gente até conhece, né? Por exemplo, essa técnica aleatória simples nada mais é do que um sorteio. Você tem lá no serviço de cardiologia, tem mais de 1.000 prontuários, só que você percebeu que precisa ter um N de 300, né? Você fez lá um cálculo amostral e percebeu que para o seu estudo você precisa ter 300 indivíduos compondo essa amostra. Você pode fazer um sorteio desses prontuários, né? Você numera eles de 1 a 1.000, vamos dizer que sejam 1.000 prontuários, e aí você faz um sorteio de 300 e está feita a aleatorização simples. Ou você pode fazer uma escolha através de uma abordagem mais sistemática, né? Você, sem olhar os prontuários, você define, eu vou escolher os prontuários de 7 em 7. Né? Então, você vai o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo você tira. Oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 14º você tira. De 7 em 7 você vai tirando. E você não sabe quem são os pacientes que estão sendo retirados, né? Você está apenas usando uma sistemática que é probabilística. Ela vai trazer para vocês pessoas que têm características ou não, né? E no final das contas você vai ter um grupo formado por uma representatividade
daquela população que está sendo estudada. E por aí vão as outras técnicas de seleção probabilística dessas amostras, né, nesse processo de amostragem. E as não probabilísticas, elas, embora não sejam tão robustas, né, tão fortes quanto as probabilísticas, elas não significa que elas não sirvam, pelo contrário, elas servem também, embora elas tragam consigo um pouco de fragilidade, né, para a seleção, elas muitas vezes são a única opção que nós temos, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de seleção não probabilística por conveniência, você está querendo estudar algum tipo de micose profunda, né? E aí você vai procurar esses pacientes com micose profunda onde? Por conveniência, você vai no serviço especializado, lá no Marcelo Cândia, lá no Marituba, né? Você tem lá um atendimento especializado que acontece, e por conveniência é lá que você vai ter que trabalhar com os pacientes que lá são atendidos. Não adianta procurar esse paciente em outros lugares, já que em outros lugares raramente eles estarão sendo atendidos. Então, a conveniência ela é não probabilística justamente porque ela muitas vezes depende da nossa escolha, né, da nossa é, ação arbitrária. Por outro lado, a seleção não probabilística intencional, ela também vai nesse encontro, né, de não ser probabilístico, porque a sua intenção, a intenção do pesquisador, no caso, é fundamental para que a seleção desses indivíduos aconteça. E quando nós falamos de intenção do pesquisador, é no sentido de ele ter que escolher por conta dos interesses que envolvem o seu trabalho. Vamos colocar um exemplo simples. O pesquisador que quer investigar como é que os alunos da medicina encaram a importância da fisiologia do exercício no contexto do atendimento dos pacientes. Se esse conhecimento de fisiologia do exercício, de alguma maneira, para os alunos da medicina, tem alguma importância no momento de você prescrever para os pacientes a necessidade de exercício físico, etc. Você só vai fazer esse estudo com alunos que já tiveram passado por etapas que tenham abordado esse conteúdo. Não faz sentido você fazer um trabalho envolvendo alunos que ainda não tenham passado por etapas que tenham trabalhado esse determinado conteúdo. Então, intencionalmente, você vai buscar procurar saber quem são, né, as etapas, quem são os indivíduos que já tiveram esse conteúdo trabalhado, para que, consequentemente, você possa fazer a sua amostragem dentro desse grupo específico. Então, a intenção ela está aí presente, não existe uma aleatorização onde poderiam entrar indivíduos que não tenham passado ainda por esse conteúdo, por exemplo. A autoseleção é uma coisa também muito importante nos últimos tempos, uma técnica não probabilística de amostragem importante nesse período de pandemia, onde muitos trabalhos foram realizados através, por exemplo, de questionários eletrônicos. Né? Quem responde aos questionários eletrônicos está se autoselecionando, né? Eu escolho responder. Assim como as pessoas se autoselecionam negativamente, eu não vou responder a esse determinado questionário. Consequentemente, você acaba tendo uma amostra que talvez não seja tão representativa assim do todo, né? E para isso você precisa trabalhar essa amostra conseguida por técnicas específicas para poder diminuir minimizar possíveis erros, possíveis vieses que possam advir dessa autoseleção.
E assim como também a técnica das copas, é uma técnica de seleção não probabilística, porque você já define que determinados grupos devem estar contidos dentro da amostra, então eles não aparecerão na sua amostra de maneira aleatória, eles aparecerão arbitrariamente, porque você, como pesquisador, já define que precisa haver um determinado grupo dentro daquela amostra. Então, isso também é dependente da sua vontade, portanto, não probabilístico. Então, são muitas as técnicas, não são só essas, né, são muitas as técnicas de amostragem, existem livros sobre amostragem, mas, basicamente, essas técnicas todas se dividem em métodos de seleção probabilístico e não probabilístico, e os probabilísticos são mais robustos porque independem da vontade do pesquisador. Então, quando temos à nossa frente um trabalho onde a seleção foi feita de maneira probabilística, certamente você tem um resultado mais confiável, porque independe a amostra independe da vontade dos pesquisadores envolvidos. E é importante que nós frisemos que os estudos transversais, assim como eu disse antes, os prontuários são muito importantes enquanto fonte de informação para as ciências médicas, né, já que são praticamente nascedouros do conhecimento médico, porque ali está registrado o ponto de partida, que são as características que os pacientes apresentam e trazem para o consultório, né, as queixas, né, os sinais, os sintomas. Esses prontuários, portanto, precisam ser muito bem preenchidos, precisam ser muito bem trabalhados, precisam ser legíveis, precisam ser inteligíveis, né, e preenchidos de maneira o mais completa possível. É importante que nós entendamos que esses prontuários, assim como os dados vindos diretamente de respostas dos indivíduos, dos pacientes, eles que compõem esses dados dos estudos transversais, os estudos transversais são muito importantes, eu diria até que essenciais para o desenvolvimento do conhecimento médico. Embora no mercado das evidências, os estudos observacionais e os estudos transversais, que são os maiores representantes dos estudos observacionais, não tenham muito valor, por outro lado, se os estudos observacionais não têm muito valor para a definição de evidência, eles têm muito valor para o desenvolvimento do conhecimento científico médico, do pensamento científico médico, já que a partir desses dados primários, né, que se organiza esse conhecimento e se tem noção clara das ocorrências, o que ocorre mais, o que ocorre menos, e ao ver essas ocorrências do que ocorre mais, do que ocorre menos, nós, observando a natureza daquela população, conseguimos raciocinar logicamente, criticamente, gerar questionamentos que geram possíveis respostas, que poderão gerar ações científicas, ações médicas, desenvolvimento de investigações e, consequentemente, esse conhecimento vai se sedimentando, sendo utilizado na prática, no dia a dia, fazendo com que o conhecimento científico nas áreas de saúde e na medicina evolua constantemente. Então, assim como os prontuários são muito importantes para os estudos transversais, né, os estudos transversais são muito importantes para o desenvolvimento das ciências médicas como um todo.